Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast. A busca por bem-estar está moldando novos hábitos. De acordo com a pesquisa global, os principais motivos que levam as pessoas a adotar um estilo de vida mais saudável está na alimentação. Hoje, vamos descobrir o que a fermentação natural tem a ver com isso. Bacharel em teologia e tecnóloga em gastronomia. Trabalha com pães há mais de 30 anos e foi em 2022 que decidiu dedicar todo o seu tempo a empreender no ramo de pães exclusivos de fermentação natural. Olha, e essa nossa entrevistada eu falo com propriedade porque ela é apaixonada pelo que faz. É lindo de ver o brilho nos olhos dela. Pães de fermentação natural, juntamente com as opções de kombucha e kefir. A cozinha sempre foi fundamental na sua vida e aprendeu a cozinhar desde os 9 anos de idade por necessidade. Curiosa pela culinária e pela fermentação natural, quando descobriu os encantos e os efeitos que causa na saúde do consumidor. Temos a honra de receber Poliana Schreier. Seja muito bem-vinda, Poli. Obrigada, Gi. A famosa Poli. A famosa Poli. Seja muito bem-vinda, Obrigada. querida. É uma honra recebê-la. Uma honra pra mim. E agora, a pergunta que não quer calar: qual história você conta da sua própria história? Qual a história que eu conto da minha própria história? Eu sou de uma família de mulheres cozinheiras. De mulheres que gostavam de ficar à beira do fogão a lenha. Dos dois lados de avós, né? Eu tive avós que foram muito dedicadas e comprometidas com cozinha. A gente vem de cultura alemã, onde trouxe-se da Alemanha, né, o hábito de fazer comida para estocar. Então, muita compota, muita geleia, pães sempre em grande quantidade para fazer para a semana. Tu já te criou naquele meio. Já me criei nesse meio. Sempre muita fartura, muita comida. Porque a gente sempre teve o hábito de ter pés de frutas, né? Então, quando é época de fruta, dá muita fruta. Então, a gente não quer desperdiçar. Aí faz compota, faz geleia, chimia, né? Que a gente fala no Rio Grande do Sul. E as casas das minhas duas avós, da minha oma e da minha avó paterna também, tinha esses porões aí embaixo das casas onde se estocava, onde se guardava comida. Então, eu cresci em contato com cozinha, com comida, né? Como você mesmo citou, eu desde muito cedo já aprendi a cozinhar. Sempre gostei, né, de trabalhar com a cozinha. Sempre fui muito teimosa. Sim, né? curiosa. E eu sou muito resiliente também. Eu não desisto fácil, né? Se eu não aprendi, se eu não consegui fazer correto, eu aceito, errei, não deu certo, mas eu vou tentar de novo. E eu vou eu sou perfeccionista também. Sim, mas tu sempre esteve em volta desse mundo da cozinha, mas tu te formou em teologia. Sim, eu me converti aos 30... Eu não lembro exatamente, mas acho que foi aos 31, 32 anos eu me converti. Eu tive uma experiência, né, muito linda, né, com Deus, com Jesus Cristo, e eu me converti. E nesse processo de conversão, no caminhar de discipulado que eu fui recebendo, né, eu entendi um chamado, né, para trabalhar com pastoreio. Então eu fui estudar teologia. Daí eu estudei num curso livre durante 4 anos, né? E depois eu estudei numa faculdade já com reconhecimento do MEC, né? Para poder então ter o reconhecimento do MEC e ter o bacharel em teologia, né? Então eu sou formada bacharel em teologia e trabalhei pouco mais de 10 anos com pastoreio e cuidado de igreja e de ovelhas, né? E aí nesse meio tempo, tu já teve uma experiência bem interessante também. A gente ainda vai chegar lá no empreendedorismo. Sim. Mas ali já despertou também para esse mundo, né? Eu sempre tive muito essa coisa de trabalhar com coisas de comida. Sempre com turma, a gente sempre com amigos, era sempre eu que estava na cozinha. Eu não te contei também uma história, na época de carnaval na minha cidade, né, eu fazia cachorro-quente para vender. E eu trabalhava madrugadas adentro vendendo cachorro-quente. Vendia horrores de cachorro-quente. Então, sempre faturava um dinheirinho bom, ia pra praia, né, e tal.
Mas durante o meu estudo de teologia, eu fiz um estágio missionário no Paraguai. Eu morei 1 ano no Paraguai, onde eu aprendi um pouquinho a falar o espanhol, que me salva hoje em muitas situações. E ali, nessa missão no Paraguai, eu tive a oportunidade, então, de trabalhar montando a cantina da escola, né? Eles têm uma escola missionária, que abençoa as crianças do bairro, que é um bairro muito pobre, e aí tem uma escola, e essa escola é particular, e as crianças precisam ser apadrinhadas, né? E não tinha merenda, não tinha lanche para as crianças na escola, né? E quando eu fui trabalhar lá em Missões, a minha filha foi comigo, ela era pequena, então eu não conseguia sair a campo, porque eu tinha a minha filha para cuidar e não tinha com quem deixar ela para eu poder ir a campo de Missões, né? Então, a ideia foi me deixar dentro do campo missionário ali, da base missionária, né? E trabalhar em alguma coisa na escola, né? E aí, eu com os meus dotes culinários e tal, fui convidada, então, a trabalhar na cantina da escola, né? E foi um negócio muito lindo, porque eu acho que foi esse ano ainda, o missionário que trabalha lá, o pastor Benides, enviou para mim uma foto de uma cozinha lindíssima, enorme, toda revestida, com todos os equipamentos, com geladeira, com fogão industrial, mesas de inox, coisa linda. E ele falou, só para te mostrar o projeto que você começou. Que lindo. Que eu trabalhava num quadradinho muito pequenininho, com uma geladeira velha, um fogãozinho velho, uma pia, uma mesinha. E ali eu fazia, então, muitas coisas legais, né? E acabou que sustentava, inclusive pagava professores e tal. Então, foi uma coisa muito bonita. E que já me deu um pouco de ideia, assim, de trabalhar com isso, né? Sim. Eu até tenho um professor meu do seminário que eu sempre dizia para ele, eu queria tanto era fazer gastronomia. Daí ele disse, mas você faz. Inconscientemente tu já fazia. Não, porque ele disse, só que você não faz a gastronomia que você quer, porque você dá pão pro espírito, né? Você queria dar pão pro corpo, né? Mas você tá estudando para dar pão pro espírito. E trabalhei muito tempo com isso, né? Dentro de um contexto de igreja, né? E daí, uma outra situação, eu precisei me afastar, né? E procurar outros caminhos, né? Então, o caminho da gastronomia agora para o corpo. Então, essa agora é a minha realidade, não deixando também nos momentos em que é necessário também dar o alimento para a alma, para o espírito. Perfeito. E aí me conta como que começou a questão do ramo da panificação e o que levou a te especializar em fermentação natural? Gisele, a minha mãe é uma pessoa fantástica na cozinha. Eu sempre digo assim, que se fosse competição eu perderia sempre. Ela é uma mulher assim fenomenal. E tudo que ela toca, ela além de ela ser a menina do dedo verde, que tudo que é planta que ela toca fica lindo, fica maravilhoso, ela é a mulher da mão da colher de pau, assim, porque tudo que ela pega na cozinha para fazer fica maravilhoso. Então, eu tenho um histórico de cozinha, que eu venho dessa casa, dessa cozinha que tem gosto de fazer comida, que tem amor, tem paixão por fazer comida e por servir. A minha mãe, ela criou um pão que ele é baseado naqueles pães, tipo aqueles pão alemão, que é preto, pesado, cheio de semente. Ele é um pão maçudo, sabe? E ela começou a fazer esse pão, e ela fazia esse pão para vender, para complementar a renda dela, né? Porque ela tinha montado uma loja de produtos naturais e não tinha muito movimento, ela precisava arrumar alguma coisa para complementar o faturamento dela, e ela acabou criando esse pão, ela criou essa receita. E depois, quando a loja, então, foi caminhando e as coisas foram dando certo, ela deixou de lado esse pão, mas os clientes estavam sempre pedindo. E aí ela me ensinou a fazer o pão. Então, a minha filha tinha o quê? Uns 5 anos, uns 4, 5 anos, né? A minha filha hoje tem 33, então são... Não, minha filha era mais nova, ela tinha uns 2 aninhos, porque eu já faz um pouco mais de 30 anos, né, que eu trabalho com pão. E aí eu comecei a fazer esse pão. E esse pão virou a minha segunda renda, né? Quando nós tivemos a necessidade de vir morar aqui na praia, porque eu vim também em função de saúde da minha mãe, e ela precisava também, né, um lugar legal para morar por causa de saúde, as pessoas diziam assim para mim, nossa, você vai se dar muito bem vendendo o seu pão na praia, porque lá é todo mundo bicho grilo, as pessoas amam comer coisas naturais, coisas mais assim, saudáveis e tal, né?
E aí eu vim, Gisele, meu Deus, foi um Não caos. Era nada daquilo, nada. Foi um caos, porque assim, eu cheguei... quem é esse raio dessa mulher e quem é esse raio desse Sim. pão, né? Na época, quando eu cheguei, tinha aqui no Sacolão da Vila, ali no Sacolão da Vila, ele não era nesse prédio de alvenaria que é hoje. Era um galpão de madeira. Uhum. E eles deixavam a gente expor ali fora, botar mesinha e expor produtinhos ali para vender. E eu fazia os meus pães e colocava ali no lado de fora do galpão, expunha na mesinha e tal, né? E conversava com as pessoas, tentava vender o pão, mas as pessoas não aprovaram muito. Era algo novo para eles. Era algo novo e não eram tão bicho grilo assim como dizia. É outra cultura, porque assim, o público que talvez fosse comprar meu pão não estava em Imbituba. Uhum. E eu estava tentando vender o meu pão para um público que não era o público para o meu pão. Aí só é a importância da gente, quando vai criar um produto, lançar um produto ou empreender, entender o contexto da onde a gente está, né? Exato. E aí, Gisele, eu voltava para casa com todos aqueles pães. Não tinha o que fazer com aqueles pães. E isso durou quanto tempo? Isso durou... Não foi muito tempo, não, porque... a minha mãe ficava muito triste, porque assim, a gente dava os pães pro vizinho dar pras galinhas, assim, porque não tinha o que fazer com tanto pão. A gente não dava conta de comer, congelar toda hora pão também não dava, né? E aí eu acabei desistindo, mas isso foi assim uns 3 ou 4 meses. Aí no final do ano eu tirei um alvará sanitário para vender sanduíche na praia. Aí eu comecei a fazer esse pão com esse mesmo pãozinho, que ele era um pão de fermentação biológica, com aquele fermentinho que a gente compra no mercado, né? Aí eu acordava bem cedinho, fazia o pão. Na verdade, eu fazia o pão à noite. Daí, até de manhã ele já estava frio, daí eu fatiava tudo ele, montava sanduíche. Eu tinha 5 sabores, né, e tal. Daí eu lavava bem todo o meu equipamento, arrumava tudo e tal, e ia lá na Barra da Ibiraquera vender sanduíche. Bom, foi um sucesso meu sanduíche. Assim, o meu irmão ficou apavorado, porque eu pisava o pé na areia com o meu isoporzinho de sanduíche, tinha gente lá longe que já levantava, vem cá, e comprava, deu muito certo. E aí, a minha família sentou comigo e disse assim, olha, eu acho que seria interessante você te aprimorar na área gastronômica para explorar esse dom que você tem, né? De trabalhar com isso, né? E foi aí, então, que eu me inscrevi no curso de gastronomia, né? Para aprender técnicas gastronômicas. Porque o curso de gastronomia não ensina ninguém a cozinhar. Ele vai te dar técnicas para você trabalhar profissionalmente. Eu tive vários colegas que se decepcionaram muito com a gastronomia, porque eles achavam que iam aprender a cozinhar. E não é um cursinho de culinária, né? Ele é um curso que vai te ensinar você a trabalhar com técnicas profissionais para você trabalhar com comida. E já no curso de gastronomia também já me destaquei na área da panificação, até porque eu já tinha conhecimento já de casa, de trabalhar. Né? E foi aí que surgiu, então, um convite para eu trabalhar no Hotel Internacional em Gravatal como padeira, né? O qual eu aceitei e trabalhei 2 anos nesse hotel. No segundo ano ali no hotel, eu já estava descobrindo, então, a fermentação natural. Porque eu sempre fui muito curiosa, sempre quis me aperfeiçoar, me qualificar melhor, fazer novos cursos. E eu estava sempre buscando... coisas novas que eu pudesse descobrir ou estudar para poder aprimorar também a minha questão profissional. E aí que eu descobri a da fermentação natural, né? A minha mãe, quando eu era pequena, ela fazia pão de fermentação natural. E era a mesma técnica ou não? Mudou ela muito? Fazia com batata. Era um pão de um fermento de batata, que é muito comum. As pessoas mais antigas conhecem. Não, você faz. Você faz. A fermentação natural é o fermento, tu faz o fermento. A gente faz o fermento, mas você faz só a primeira vez. Depois que o fermento tá pronto, aí você sempre alimenta ele, daí você tira uma isca, que a gente chama isca, que é você tira um pedaço daquele fermento, uma parte dele, alimenta de novo, separa, deixa ele crescer, e aí você vai fazer pão com aquilo lá, depois você tira uma isca de novo, então é só a primeira vez que você precisa fazer o fermento, depois e aí não o que vai? Mais. Como é que é feito? Pode o meu é só... não, mas a receita tá em qualquer lugar, hoje não tem o que você não acha. Não tem, hoje. né? Não tem segredo. Não tem. Não adianta querer fazer. O fermento, o meu é só com farinha e água.
Farinha, mas daí é uma farinha comum. É a farinha de comum de trigo, né? Na minha receita, ela vai a farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral e água. Então, você Essas alimenta... duas. Isso, aí você alimenta esses 3 ingredientes, né? Aí você deixa 24 horas, no outro dia você descarta metade, você alimenta de novo com farinha de trigo, farinha branca, farinha integral, água, aí deixa de mais 24 que interessante, horas. aquilo ali fermenta. E aí ele vai... Olha Para só. quem não tem a bactéria do pão na casa ou no ambiente, né? Vai demorar uma média de 10 a 12 dias para formar o fermento. Mas no meu caso, se eu hoje perder o meu fermento e eu decidi fazer um fermento novo lá na minha padaria, é capaz de em 2 ou 3 dias eu ter um fermento novo. Porque ela é uma bactéria que fica no ambiente. Sério? Eu tenho, se eu tocar qualquer coisa com as minhas mãos, eu encho qualquer coisa de bactéria de pão. Olha que interessante. Porque ela tá na minha unha, tá na minha pele, tá nas minhas roupas, ela tá nos meus utensílios. Passou por ti e fermentou. Passou por mim e tá fermentando. Que loucura! E um fator interessante que é bom ressaltar, tu não usa qualquer farinha também, né? Não, eu uso farinha orgânica, eu faço questão. Tu faz questão, Eu é faço uma bandeira questão. que tu levanta, né? Eu recebo muita oferta, porque assim, as pessoas, os vendedores procuram as padarias e tal, e vêm oferecer. Eu tenho uma farinha de excelente qualidade, eu tenho uma farinha importada, eu trabalho a tua farinha orgânica. Eu só trabalho com farinha orgânica. Porque eu faço questão de falar o seguinte, o pão já tem sido muito demonizado, tá? E aí a pessoa fica dizendo, o pão é inflamatório. O pão não é inflamatório, ele só é inflamatório para quem tem problema com glúten. Se você não tem problema com glúten, o pão não inflama ninguém. Tá? Se você tem problema com glúten, né, é intolerante, alguma coisa assim. Então, as pessoas falam de comida, por exemplo, sem glúten. Porque essa comida é saudável. Ela é saudável para quem é intolerante. E deixa eu levantar uma observação, aproveitar o gancho. Eu já ouvi dizer, me corrija se estiver errada, que pessoas que não têm restrição, que começa a usar alimentos restritivos, acaba adquirindo restrição? Uma amiga minha, que está estudando, inclusive, nutrição, ela não ficou intolerante, mas ela ficou resistente ao glúten porque ela começou com essa ideia de tirar o glúten. E é verdade, vários nutricionistas já têm falado, né? Que se você não tem restrição e você começa a restringir, você desacostuma o teu corpo, né? Ao teu organismo. E aí depois ele acaba rejeitando. Mas então, voltando ao porquê da farinha orgânica, né? Então, os pães tradicionais, de padarias tradicionais, ou os ultraprocessados, né? Que são esses pães que você compra embalados nos pacotes nos supermercados, que a validade tem de 3 a 4 meses, né? Se eu pegar uma fatia do meu pão, colocar num prato, e uma fatia daquele pão colocar num prato, o meu em 3 dias tá mofado. Aquele vai durar 3 meses em cima do prato e não vai sentar nenhuma mosca em cima vacilando, Olha só. né? A quantidade de ingredientes químicos que tem dentro. Então, aqueles pães são feitos com uma farinha que normalmente ela é transgênica, com um grão modificado, né? E os grãos transgênicos do trigo, eles desenvolveram um super glúten. Inclusive, esse grão que tem um super glúten, a fermentação natural tem dificuldade, inclusive, de fazer um processo legal. Então, eu prefiro usar uma farinha orgânica, de uma semente crioula, não transgênica, né? Que vai trazer um grão mais saudável e vai também trazer um produto final com um benefício, além de todos os benefícios da fermentação natural, que a gente provavelmente ainda vai falar, mas o benefício da farinha orgânica, quer dizer, menos agrotóxicos, né? Menos desconfortos, né? Para o seu organismo, né? Inclusive câncer, né? Porque a semente transgênica já é comprovado já, né? Que ela traz muitos problemas com câncer em função da modificação genética e também dos agrotóxicos que elas trazem junto, agregado. Tudo reflete, né? Tudo reflete. Tudo. Alimento nós somos o que nós vemos, ouvimos e ingerimos, exatamente. Né? Eu faço parte da rede Slow Food, né? Que é uma rede que luta pelo alimento bom, limpo e justo.
Ah, que legal. E a gente sempre fala que comer é um ato político, né? Quando você escolhe o que você come, você escolhe que segmento você alimenta, né? Então comer é um ato político, né? Então, quando você come, você pode escolher um alimento que vai trazer uma rede de benefícios para muito mais, um campo muito maior de pessoas do que se você for consumir um produto, por exemplo, de uma grande empresa multinacional. Perfeito, excepcional. Muito legal. Como é que é o nome desse programa? Não é um programa, é uma ONG, Slow Food. É para você resgatar a comida artesanal, para você resgatar o que da terra, da natureza. Se o que tem no rótulo do alimento que você come, a sua avó não reconheceria como alimento, isso não é um alimento de verdade. Olha. Então, se você ler, você tem que ler lá: farinha de trigo, água, fermento, sal. E deu. Aí e você conhece, né? Se você começa a ler policarbonato de sódio, estelionato, não sei o estelionato. Já viram? Oi, meu Deus. Mas que loucura, né? Aí o homem cria inovações e tecnologias e aperfeiçoa pra gente retroceder e voltar lá e ver o que realmente fazia sentido. Mas muitas né? pessoas ainda são resistentes. Muitas, né? Porque... E eu entendo porque... o produto ultraprocessado é mais barato. Ele aí esbarra aí também. Ele é mais acessível e ele traz comodismo, né? Porque normalmente ele já vem pronto, né? Então, se você não tem como estilo de vida, né? Como conceito de vida, né? Você buscar ter um pouco mais de trabalho com o alimento, você vai ter dificuldade. Poli, e existe alguma história marcante, assim, de clientes ou experiências que te inspiram a continuar? Sempre. Sempre, porque eu tenho uma cliente, a Cíntia, que ela tem os meninos, né? E ela uma vez veio comprar pão comigo e ela disse: e o teu pão, como é que é a questão do glúten, né? Aí eu falei: olha, qual é o teu processo, né? Qual é a tua situação com o glúten, né? Não, a gente tem uma intolerância leve. Digo, então você pode comer. Não só o meu, como qualquer pão de fermentação natural que seja feito no processo de fermentação lenta, né? Porque existem vários tipos de fermentação natural e elas são totalmente diferentes. É tudo fermentação natural, mas os processos mudam a qualidade do pão que você está oferecendo para o teu cliente. E o meu pão, ele tem de 12 a 15 horas de fermentação na segunda fermentação. E se você vai hoje lá na minha padaria, você vai olhar a geladeira tá com todos os meus pãezinhos lá dentro, né? Fermentando a frio. Crescendo lentamente num processo em que a massa ela se autodigere no processo de fermentação. E aí, quando você come esse pão, as cadeias do glúten já estão quebradas, ou diminui o índice glicêmico, né? Então, diminui os desconfortos como estufamento, azia, gases, né? Que muitas pessoas têm bastante problemas, né, com a questão. E aí as pessoas ingerem pães do supermercado e depois vão para a farmácia comprar medicamento porque estão com essas sensações. Exato. E aí ela chegou e eu falei para ela: olha, dá o meu pão pro teu filho comer, porque eu tenho certeza que vai fazer bem, né? E ela é minha cliente até hoje. Ela disse: pô, teu pão é o único que os meus filhos comem e eles não passam mal, assim. Olha só. Né? Então, tem outros casos, endometriose, né? Também é? Sim, também, porque as pessoas com endometriose também têm restrição com questão ao glúten, né? Mas o pão de fermentação natural, ele não traz malefícios, né? Exatamente por esses motivos de que ele tem a cadeia do glúten quebrada no processo de fermentação. Então, você consegue ter um alimento mais saudável para quem ama comer pão, assim como eu. É a opção melhor que tem, né? Quando você tem uma leve intolerância, pode comer tranquilo, que não tem problema. Olha só, que legal. Não, e uma coisa assim que não faz sentido, né? E as pessoas compram esses pães que realmente, como tu falou, né? O custo ali acaba impedindo e as pessoas... Dificulta. A questão cultural também, né? O valor agregado, muitas pessoas não enxergam. Não é questão de preço e sim de valor, né, Poli? Exato. Mas as pessoas ainda têm uma consciência equivocada de comprar um produto pior por um preço mais baixo e vão lá e gastam com um medicamento. É porque a gente não é ensinado em economia financeira, né? Se você
vai fazer uma média de custo-benefício, no custo-benefício você vai compreender que se você investir numa alimentação melhor, vai ser muito mais barato do que você lá na frente teve que pagar por enfermidade, comprar remédio, gastar com médicos, às vezes cirurgias, né? Então, é uma questão de custo-benefício. Você investir num alimento melhor. E de consciência, né? E de consciência. Agora, tu falou desses processos da fermentação, né? Inclusive, hoje eu conversei com uma amiga e falei a respeito da entrevista, e ela, minha mãe sempre fez com pão de fermentação. Assim, pois é, mas é um processo lento, demorado, né? Até os pedidos não dá para pedir assim, né? Sim. Hoje eu quero um pão desse, hoje não tem um processo da fermentação. Não, mas a minha mãe fazia de manhã e no outro dia já assava os pães. E aí tu falou que então tem vários tipos, tem vários né? tipos. Existem vários tipos de fermento também. Isso. Eu tenho um colega meu de seminário que a mãe dele faz com aquele fermento de Cristo, que chama, que é um fermento que vai na garrafa, que ele é líquido, né? E muitas pessoas fazem com aquele fermento. Ela faz aqueles pãozão caseiro mesmo, aqueles pãozão sovado, coisa mais linda. Nossa, os pães dela são maravilhosos, são muito bons os pãezinhos dela. A minha mãe fazia com o fermento de batata, né? E eu faço com esse fermento natural. Mas existem técnicas, porque assim... A ideia de você tornar o pão mais saudável é você retardar o quanto mais você puder o processo da fermentação. Aí quanto mais longo, mais saudável se só torna. Que se você prolonga ele muito, ele vai ficando muito ácido. Não. Porque o pão de fermentação natural, muitas pessoas não toleram, porque as primeiras vezes que você come, você sente muito o sabor azedo da massa, né? Por isso que ele chama massa leve, da massa azeda, né? Porque ele é um processo de fermentação láctica, né? Que dá no processo da fermentação, que dá esse gostinho azedinho, né? Como o iogurte natural, que tem aquele azedinho, né? Então, o quanto mais você retardar, o ideal é de 12 a 15 horas, né? Aí o que passar disso, ele vai ficar também bem saudável, mas ele vai começar a ficar mais ácido, mais azedo, né? Então ele não é tão palatável, né? E aí tem pessoas que fermentam ele e fermenta ele na temperatura ambiente. Então ele vai mais rápido. Então você consegue fazer sim um pão mais rápido, tá? Então se você tem pressa, você pode deixar ele fermentar numa temperatura mais amena, mais ambiente, né? Ele vai fermentar mais rápido, você vai assar seu pão e tá tudo bem. Mas o meu processo, né? Porque eu sou teimosa. Sim. Que eu sou assumida. Eu sou teimosa assumida. E com muito orgulho. Nesse caso, com muito orgulho, né? Eu sou teimosa que eu quero oferecer o melhor para os meus clientes. Ele sai um pouquinho mais caro, tem um processo que torna o custo dele um pouco mais caro? Tem. Mas se o que você está procurando é um pão com um resultado de saudabilidade para você, é isso que eu estou te oferecendo. Eu estou te oferecendo saúde, né, através do meu trabalho. E tu tem esse compromisso contigo mesma, né? E eu fiz essa menção porque queria saber de ti quais os desafios, né, que tu enfrenta no dia a dia por ter uma padaria, então, focada em fermentação natural. Eu vou te dizer, Gisele, que eu não sei quantas vezes durante a semana eu escuto dos meus clientes, de alguns clientes novos que entram dentro da padaria, olham para o meu pão e dizem assim, tem glúten? O meu maior desafio hoje é trabalhar contra a demonização do pão. O pão foi demonizado. O pão foi destruído por uma campanha, né, de demonização do pão. Um alimento milenar. O primeiro processo de produção, né, de um produto ser produzido em escala foi o pão. Né, que era produzido em larga escala porque foi o alimento mais consumido. Claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação histórica, porque assim, o trigo lá era outro e tal. A gente tem muitas mutações, tem muitas questões genéticas, não é disso que eu estou falando, sabe? Estou falando de um alimento que ele é bom, que ele é saudável, que ele é histórico, que ele faz parte da mesa desde sempre, né? Jesus não à toa ele falou que o pão é vida, né? Porque, gente, tem coisa mais confortável, né? Para mim é muito confortável. É comfort food que a gente fala em gastronomia, né? Que traz assim um quentinho no coração, sabe? Um acalento. Quando eu tô tristinha, quando eu tô assim meia brocochô, a primeira coisa que eu penso é vou chegar em casa, eu vou fazer uma xícara de café com leite e vou comer uma fatiazinha de pão com manteiga. E pronto. Ai!
que gostoso. Aí eu lembro da minha oma. Sim. Porque a minha oma... Te traz memória afetiva. Nossa, é maravilhoso. Pão é muito confortante. Né? Eu não tenho maturidade para comer pão. Tá? Gente, pra comer não um tenho, pão. Não, eu não tenho maturidade para comer pão. Eu amo pão. Então, eu acho que o maior desafio hoje é trazer de volta a consciência de que pão não é um alimento errado, não é um alimento ruim. Depende de que tipo de pão você está comendo. Você vai comer um pão ultraprocessado? Aí eu te dou razão. É um demônio mesmo. E eu digo sem medo de ser feliz. Sim. Esse pão ultraprocessado que você compra lá na padaria, né, do um supermercado, veneno, né? aquele pão é um veneno. É só você olhar primeiro a data de validade dele. Como que um pão dura 3 meses numa prateleira? Às vezes 6, tá? Eu já peguei pão que tinha data de validade de 6 meses. Imagina. Como que um pão dura 6 meses numa prateleira? Ninguém parou para pensar nisso. A primeira coisa que a pessoa me pergunta sobre o meu pão, qual é a data? É válido por quantos dias? E o teu não tem muitos dias. Gisele, eu faço Não comida dá. para ser comida. Eu não faço comida para ser guardada. Perfeito. Eu faço comida para comer, não faço comida para guardar. Né? Então, se você quer guardar, eu sempre oriento, fatia, congela, tira a fatiazinha lá, né? Descongela só a fatia que você vai comer, né? Então é isso, acho que o meu maior desafio é esse, é dizer para as pessoas que pão é saudável sim. E eu tenho um ditado que eu digo sempre, e que é muito engraçado, e muita gente acha legal, que eu como pão todo dia, eu só não como pão o dia todo. Perfeito. Tá aí, ó. É diferente, é o Segue equilíbrio. a dica. É o equilíbrio. Come todo dia, mas não o dia todo. Não, o dia Pronto. todo. Você pode comer. Por que você Simples assim. não... Olha, outra coisa, a gente aprendeu a comer pão com manteiga. Não tem pior veneno do que você comer pão com manteiga todo dia, Sim. tá? Bota uma proteína no pão. Põe um ovinho, põe um atunzinho, põe uma sardinha agora, né? Cheia de ômega 3, sabe? Faz A tua caponata. A minha caponata. Ai, que diga-se de passagem. Eu não tinha caponata, senão eu tinha dos trazido pra gente deuses, degustar. gente do céu, olha, divino. Tu ainda tira tempo pra fazer caponata. Tiro. A minha caponata eu não posso deixar de fazer. Inclusive, eu tô sem E é a caponata. combinação perfeita. Perfeita, nossa. Dos teus pães com a caponata. Ó, o meu pãozinho, uma caponatinha e um Pronto. ovinho em cima, meu Deus. Não tem antidepressivo que se compare. Não tem. Sem Quem tá com chance. problema. E aí, então, quais são as estratégias que tu usa para te destacar nesse mercado competitivo? E agora? A minha estratégia, assim, eu tento sempre dar o meu melhor. Eu acho que a minha estratégia mesmo é um trabalho com compromisso. Porque não tem como você ficar se degladiando com um concorrente, sabe? É desnecessário. Às vezes, eu tô lá na minha fornada, né? Vou tirar o pãozinho do forno, né? E penso, meu Deus, será que vai vender todo esse pãozinho hoje? E eu, com toda a minha espiritualidade, com toda, assim, o amor que eu tenho, né, por Deus, eu escuto Deus falar ao meu coração assim, faça o teu melhor e deixa o resto que a gente vai dando jeito. Ele provê. Então, eu acho que a minha estratégia é eu dar o meu melhor no servir naquilo que eu faço, né? Eu procuro sempre oferecer o meu melhor. Eu erro bastante. Eu não gostaria de errar porque eu sou muito perfeccionista, mas eu erro bastante. Mas quando eu erro, eu aprendi também a reconhecer meu erro, a pedir desculpas, né? Então, a minha estratégia, eu acho que é a sinceridade e o compromisso com aquilo que eu faço, né? Eu procuro sempre... Às vezes eu sou sincera demais, um sincericídio, assim, né? Mas é o meu jeitão. Eu já desisti de querer ser diferente. De querer ser diferente, porque eu sou assim, essa sou eu. É a tua essência, né? Essa sou eu, sou uma lemoazona, às vezes falo meio grosseira, Ah. mas é o meu jeitão. Mas quem conhece os teus produtos, e aí tu seguiu essa linha de fermentação natural, que é um propósito que tu tem, né? De levar saúde, né? Bem-estar para as pessoas. Mas a tua maior paixão
É? A minha cuquinha. Ela só fala na cuca, gente. E quem provou também sabe do que a gente tá falando. É a tua paixão, a cuca. E vem toda uma memória afetiva também, né? Que tu chama de... Italiano é nona, e tu... Oma. Oma. Os Gross- alemães... Großmutter, né? Mas é Oma. É como se fosse vovó e vó, né? Então, seria Großmutter, mas a gente chama E de aí, Oma. a Oma dela fazia cucas assim... Não, a minha Oma e a minha mãe, né? Especialistas. São especialistíssimas em cuca, E tu não né? podia cair muito longe do pé, não né? Não podia. A única coisa que eu só adaptei, mas eu gostaria de falar, assim, de lindo que era na minha Oma. A casa da minha Oma, ela tinha... Na porta, ela tinha um sino na porta, porque às vezes eles estavam em qualquer lugar da casa. Sim. E antigamente não se chaveava a porta da casa, né? Ficava só a porta encostada, né? Daí era uma dica de que alguém estava entrando. E que alguém estava entrando, né? Então, chegou alguém, né? Entrou. Então, ela batia um sino, glim, glim, batia o sino, né? E às vezes, então, eu ia lá visitar minha Oma, abria a porta, batia... E ela já estava sentadinha, porque ela tinha uma caixa de lenha do lado do fogão a lenha, né? E daí ela só fazia assim... né? Como é? Vai entrando, né? E aí ela tava com aquela baciazona assim, sentada do lado do fogão a lenha, slap, batendo cuca. Ela tinha uns bração, sabe? De bater cuca. Sim. Né? E fazia aquela cuca, meu Deus, as cucas de uva. Quentinho. Gente do céu, aquilo nós tinha parreira de uva. Meu avô cuidava tanto daquelas aquelas uvas perfumadas. Colhia lá aquela uva, ia lá, montava, fazia toda aquela cuquinha gostosa, aquele perfume de cuca na casa, meu Deus. Que delícia, impagável. Né? E aí, só que assim, se fazia com fermento biológico, né? Sim. Ela colocava bastante açúcar também, porque antigamente se usava muito açúcar. Que daí, né, agregava na massa, massa boa. Então, eu fiz algumas adaptações, né? Tanto que acho que uma das maiores qualidades da minha cuca, que todo mundo fala, é que ela é um doce no equilíbrio certo. Ela não é doce demais, ela não é doce de menos. Você come e você tem vontade de comer um doce, você come, mas não é aquele doce que você fica repunado, depois, ai, meu Deus... Comi doce demais. Sim. Não, você come, você sente, é agradável. Você tem até vontade de comer mais um pedacinho ou uma nem inteira, é tão bom que nem assim, eu. Né? Porque nem é tão bom assim. Não vai ser tão bom. E aí precisei adaptar também para fermentação natural. Isso que eu ia perguntar. Ela também é de fermentação natural? Eu trabalho todas as Aliás, nada não é de fermentação natural, né? Não, eu trabalho na minha padaria, as coisas que eu produzo todas são de fermentação natural. Cuca, focaccia, rolinho de canela. Agora eu criei os black rolls, né, o brioche de cacau black, né? Então eu tenho várias receitas, né, e todas elas são com fermentação natural. Aí que conselhos tu daria, então, para alguém, né, que deseja iniciar esse negócio na área de panificação de fermentação natural? Tu com a tua experiência. Você tem que ser paciente. Tempo, paciência é uma coisa que você não pode renegar quando você quer trabalhar com fermentação natural. Você tem que entender que quando você trabalha com fermentação natural, não existe horário para as coisas. Mas quanto tempo eu deixo essa massa? Mas que horas que eu posso tirar da coisa? Não, você tem que aprender a olhar, você tem que aprender a reconhecer o produto enquanto você está produzindo. Porque a massa de fermentação natural, ela vai falando. E só a prática que você vai aprendendo qual é o ponto, qual é a hora de tirar, qual é a hora de amassar, né? Então, tem que ter muita paciência e você tem que respeitar o tempo. Porque no verão, ela vai fermentar num tempo, no inverno ela vai fermentar num outro tempo e você precisa aprender a passear pelas temperaturas, né? Se você puder, tenha uma temperatura ambiente climatizada, mas nem sempre é possível, né? E então, aí você precisa aprender a lidar com as temperaturas. Me conta a história do teu forno. Que uma vez eu ouvi uma história de que tu não tinha o forno adequado, que tu adaptou o forno, mas que o segredo tá nesse forno adaptado, que ninguém sabe. Na verdade, eu não adaptei o forno. Eu tenho um forno que ele é específico para assar outro tipo de pão. Não é para assar o pão de fermentação natural, porque normalmente os pães de fermentação natural, eles são assados num forno de lastro, né? É um forno específico que ele já tem um jato de vapor dentro do próprio forno, né?
que faz um jato, porque ele precisa de um vapor para ele dar o salto de forno, que a gente chama. Então, você larga ele na pedra, né, já aquecida numa temperatura X, e aí ele vai soltar um jato de vapor, né, que vai dar o salto de forno, que ele abre, né, e depois ele assa e fica aquela crostinha, aí ele vai ficar com aquela casquinha mais durinha, né, tanto que todo mundo fala, você faz aquele pão que tem aquela casquinha durinha, se você pegar o meu, você vai ver que ele é fofinho, ó, tá vendo? Deu até Né, fome, ó, você gente. amassa ele é fofinho, ele não tem aquela casca dura, sabe? Porque ele não é assado, entre aspas, né, no forno adequado, né? Então, eu acabei usando um outro tipo de forno e eu precisei aprender qual temperatura usar, quanto tempo usar. Então, eu fui errando e aprendendo, errando e aprendendo, errando e ajustando. Isso, eu precisei ir ajustando temperatura, tempo, para entender como que esse forno funcionava para eu poder assar os meus pães. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que os meus pães são pães de fermentação natural, eles são saudáveis, são fermentados no tempo ideal, que seria o bom, né? Mas eles são assados no forno errado. Tá, então tá aí, entendi. Só que o fato de ele ser assado no forno errado traz o que seria um defeito, para muitas pessoas é uma qualidade. Para mim é qualidade. Que a casca dele não é tão dura. Então, ele tem uma casca um pouco mais macia, né? Então, não é porque o meu pão não é de fermentação natural. É porque eu asso num forno diferente e a casca do meu pão fica um pouco mais macia. E é mais um diferencial. É um diferencial. É um defeito. É que nem a Heineken, né? A Heineken é um defeito que deu certo, olha né? Só. Era para ser uma cerveja errada e hoje é uma das mais famosas. Certo, olha eu né? fazendo propaganda e olha da a tua. Que tu nem gosta de cerveja também, né? Meu Deus. Deixa a nossa amiga saber. Então, Nós temos uma parceira maravilhosa que é da Cervejaria Imbé. Ela também já fez um episódio, tem uma história lindíssima. Aproveitem e acessem lá o nosso canal, se inscrevam e assistam também o episódio da Cervejaria Imbé, né? Que é uma história lindíssima. E é uma parceria linda aí também, porque cuca, pães, combina muito com eu tenho uma história com a Cervejaria Imbé, porque uma vez, logo quando eles estavam começando, lá na garagem da casa deles ainda, o Eduardo e o Henrique, e eu tava fazendo gastronomia na época, e eu tava escutando a rádio pelo Facebook, que eles faziam aquela live no Facebook, né? E ele tava dando entrevista falando da cerveja, porque tinha feito muito sucesso na Feira da Mandioca, a primeira vez que eles levaram a cerveja, vendeu tudo, eles não estavam nem preparados para aquilo, eles estavam falando sobre aquilo. Eu falei, para quem tem curiosidade, vocês podem ir lá na nossa casa, que a gente vai fazer uma abraçagem, e você pode ir lá assistir e tal e tal. Meu Deus, eu achei aquilo o máximo. Eu peguei, simplesmente, e fui lá. Não tinha ninguém, não foi ninguém, fui eu. Sim. Aí fiquei só lá, pros espertos, né? Sentei, conversei, vi eles fazendo a cerveja. Conheceu a história. Levei o malte para casa para fazer pão com o malte da cerveja. Inclusive, já combinei com a Mari, lá da Cervejaria Imbé, que um dos próximos pães que a gente vai criar e que a gente vai ter oferecendo lá na nossa padaria vai ser o pão de malte, que vai ser feito com o malte que é do descarte da cerveja. Olha aí, um reaproveitamento. O reaproveitamento, né? E vai dar um sabor? Nossa, fica... Não, sério? De cerveja não, mas ele dá um sabor muito bom de grãos, assim, né? Que delícia. Ele é maravilhoso, fica muito muito saboroso. E tu tá sempre inovando, porque tu faz também de butiá, né? Eu tenho toda uma linha de butiá, porque eu tenho todo também um projeto, né? De valorização do extrativismo do butiá, né? De valorização das famílias que vivem disso, a cultura local, né? Então, eu tenho toda uma linha que é específica, toda ela com butiá. Então, eu tenho o pão com butiá, eu tenho a cuca com butiá, a cuca de butiá com chocolate, a focaccia de butiá e faço também o sagu de butiá, que é um sucesso. Ai, olha, encantador. E aí, no teu espaço lá, que é maravilhoso, depois tu vai dar o endereço para esse pessoal conhecer esse produto e experimentar, tu trabalha só com parceiros especiais que também se preocupam, né? Tem essa visão de levar bem-estar, saúde para as pessoas. Me conta aí algum dos teus parceiros. Tá. Inclusive, nós temos aqui. Eu já trouxe, inclusive, para falar, porque a fermentação, não só no pão, mas toda a fermentação é sempre saudável para o nosso organismo, né?
Por quê? Porque a fermentação, o pão, por exemplo, ele também tem probióticos, né? Que colonizam com bactérias do bem o nosso intestino, melhoram a nossa flora intestinal. E aí, a partir disso, melhora a absorção de todos os nutrientes, né? O kefir, no caso, o kefir Terra Santa, que é um dos nossos parceiros ali de Capivari, né? Esse kefir, ele é o único kefir que é produzido com registro, né? Ele é todo registrado, ele agora já veio com um rótulo agora zero lactose. Olha, ele que é zero lactose, apesar de importante. ser de leite. Pois é, ele tu é sabe zero que eu lactose. comprei outro dia pra minha filha, é maravilhoso e foi assim, ó, funcionou perfeitamente, né? E é o único que é feito com os grãos do kefir. E né? tu sabe que eu fiquei pensando assim, nossa, mas ela é intolerante, tá tomando e não se queixou. Não então vai se é queixar, porque o kefir, ele come a lactose do leite. A diferença entre a bactéria do iogurte, porque as pessoas, o kefir é aquele iogurtinho. Não, o kefir não é um iogurte, você já tem que separar isso. O kefir é um leite fermentado. No pão, a bactéria come o glúten, né? Então, ele diminui, é o açúcar da farinha, né? Então, ele come o glúten, digere o glúten, se alimenta disso e daí fermenta o pão. No leite, os grãos do kefir, eles comem a lactose do Olha, leite. que interessante. Então, o pessoal da Terra Santa, as meninas ali, elas trabalham num processo em que eles conseguem praticamente zerar a lactose. Nossa. Tá? Então, eles já vêm com eles conseguiram comprovar no Ministério da Saúde que esse probiótico, ele é um probiótico, né? Ele consegue, ele não tem lactose, já tá zeradinho. Ele também não tem glúten, né? Claro, porque é o de leite, né? Sim. E zero lactose. E é um alimento, ele é um alimento riquíssimo, é um super alimento. O kefir é um super alimento. Você consegue, pessoas que têm problemas intestinais, inclusive problemas gástricos também, tá? Síndrome do intestino irritável, né? Isso daí. Sim, você pode se tratar com muitas doenças, inclusive candidíase, tem muitos problemas que você pode tratar somente tomando kefir, só pela alimentação, você nem precisa fazer outra coisa. Então já sabe, né? Kefir é na Poli. Na Polifermentação Natural, Galeria Jaque, segundo andar. Aí, na cidade de Imbituba, Santa Catarina. Santa Catarina, Imbituba e região já sabe onde encontrar essa preciosidade. E eu Isso tenho aqui é vida, assim, né? o kefir, gente, ele é muito... Eu quero falar um pouco mais sobre ele, porque assim, o kefir... Ele é um coringão, assim, que você tem na tua geladeira, sabe? Eu adoro aveia, eu sou apaixonada por aveia. O kefir, se você pegar à noite, você pega ali uns 100 ml de kefir, umas 2 colheres de sopa de aveia, uma colherinha de chá de chia e uma fruta qualquer. Você pode usar mamão, mirtilo, morango, o que você quiser, tá? Pega uma frutinha, ameixa, eu adoro com ameixa seca, aquela ameixa preta, nossa, eu amo. Você coloca ali num potinho, tampa e deixa na geladeira. A gente chama isso de overnight oats. Ah, verdade. Isso. Aí de manhã cedo você pega e come aquilo ali. Gente, aquilo ali é um remédio pro teu organismo, sabe? É maravilhoso. Ou se você tá numa tarde, aqueles calores infernais, agora vem o verão, vem a temporada, aquele calor horrível. Você pega um pouquinho de kefir, pega uma frutinha, bate no liquidificador, com um pouquinho de gelo, ele dá um smoothie assim, Olha sabe? só, É uma delícia e é um alimento, é uma alimento. proteína, sabe? É uma fruta, né? Você vai poder fazer um lanche saudável. Sustenta. Exatamente. E tem Perfeito. muitas, você pode usar ele, por exemplo, para substituir o leite numa receita. Isso. Você pode fazer panqueca com ele. Nossa, é muita coisa. Tem uma infinidade, uma infinidade né? de utilidades. Muito tem legal. muitas formas de usar. E aí tem outro parceiro também. Que é a pó de kombucha. Ai, olha que coisa linda essa embalagem. Champanhe, gente. Champanhe de kombucha. Esse aqui pode beber todas, sem medo. A Pod é uma empresa que porque um tempo bem atrás eu produzia kombucha também, né? E eu fui visitar a Pod ali em Itajaí, porque eu tava pensando em fazer a cigana com a minha kombucha, que a cigana eu pego a minha receita e uso um espaço onde já faz a kombucha e já tá registrado, porque você tem que ter um registro no mapa, né? E eu fui lá conversar com eles para tentar fazer a cigana com a minha kombucha. Depois, o processo era muito caro e eu acabei desistindo, né? Mais uma coisa demorada. Esse daqui. Já não basta o fermento. Então. E aí, agora, recentemente, eu comecei a colocar... Eu comprei para fazer um teste, né?
E é uma kombucha muito saborosa. Ela é muito gostosa mesmo, né? Super natural. E eles são uma empresa muito comprometida também com a qualidade, com o resultado daquilo que eles apresentam. Eles lançaram agora um refrigerante natural também, que é a Podi. Né? E aí eles têm a kombucha em lata, tem a kombucha em litro e tem a apresentação dessa kombucha, então a frisante de kombucha, que ela é 0 açúcar e 0 álcool. Então, se você quer brindar num final de ano, numa comemoração, não tá mais, agora tá muito na moda, né? As pessoas não querem mais tomar álcool e muito bom, né? Porque que o álcool bom, em né? nenhuma Uma moda quantidade, boa essa. em nenhuma quantidade é saudável, né? Mas eu sou insistente, eu ainda gosto de tomar álcool, mas gosto também da kombucha. E essa frisante realmente, assim, se você tá num momento que você quer fazer uma comemoração, né? Você abre uma frisante dessa, você não vai perder o clima, né? Porque a bebida, de certa forma, se tornou algo para reunir, para celebrar, né? E aí não vai estar tomando álcool. E também se você está em algum tipo de dieta restritiva também, né? Isso com açúcar. Conta muito, né? Sim, e aí você está numa dieta restritiva, não posso tomar álcool, não posso tomar açúcar, mas eu gostaria de brindar. Então, além de tudo, é um alimento saudável também, uma bebida saudável, porque a kombucha também tem probióticos. A kombucha é muito boa, ela é um detox do fígado, ela limpa o fígado. Ela, se você se alimentou e tá de alguma forma se sentindo desconfortável com o alimento que você comeu, você pode tomar um pouco de kombucha, ela também é digestiva, né? Ela também ajuda no processo intestinal. Então, a kombucha é só benefícios. Todas as fermentações, quando você vai falar em alimentação fermentada, a fermentação só traz benefícios, além de aumentar a nossa imunidade, né? Porque quando você tem todo o teu organismo funcionando numa sincronia, né, perfeita, e o intestino é o nosso segundo cérebro, né, Gi? Isso que eu ia dizer, a importância de cuidar dele, Se você tem um intestino em bom estado, né, o teu corpo todo responde a isso. Porque o intestino que está funcionando bem, ele consegue captar, absorver melhor os nutrientes, né? Então, nada melhor do que você também, juntamente com o pão, adquirir outros produtos fermentados que a gente tem ali também oferecendo. É o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Maravilhoso, Poli, não tenho palavras para agradecer essa entrevista, essa nossa conversa, né, tão rica de conhecimento. É sempre uma delícia conversar contigo, delícia em todos os sentidos, né, no papo, na conversa, nas guloseimas aqui que ela faz, que é maravilhoso, e o quanto de conhecimento, né, que tu passa para nós, e esclarecedor de uma forma tão clara, tão inteligente. Obrigada, Gi. Eu, na verdade, eu sou uma curiosa, eu estudo. Eu digo que tu é especialista, mas tu insiste em dizer que não. Não sou. Eu não sou especialista, é porque eu sou autodidata, né? E hoje eu já não tenho mais tanto tempo para estudar. Eu gostaria de ter mais tempo para estudar, porque eu fico 100% na produção. Mas eu sou uma curiosa, eu quero sempre aprimorar, melhorar, mas eu sei que muitas coisas eu ainda não sei. Mas o básico para eu poder trabalhar e poder oferecer o melhor, isso eu sei. Hoje, o que tu almeja para o teu negócio? Eu almejo que o meu negócio, eu consiga trabalhar na capacidade máxima, né, da minha padaria e eu quero só viver, quero oferecer o melhor que eu tenho, né, do meu trabalho e que as pessoas se sintam felizes em me visitar e comprar o meu produto e continuar dizendo, é tão gostoso quando a gente compra esse pãozinho. Isso, é uma delícia, né, ouvir isso. E se algum estabelecimento quiser, tu fornece também para os estabelecimentos os teus produtos, eu tenho parceiros, né, que trabalham, né, com os meus pães, que são parceiros. Eu tenho a minha parceira, por exemplo, a Fábio, lá da Casa Natureba, quando a Fábio começou, ela estava 3 meses com a loja dela aberta e eu estava 3 meses fazendo pão, e eu fui conversar com ela se ela não queria botar o meu pão lá para vender. E desde lá de foi em 2020 que eu comecei na garagem da minha casa, né? Daí depois que eu fui fazer loja física, então eu fazia na garagem da minha casa e eu deixava lá na Fábio para vender lá na Casa Natureba. Então, desde lá a gente está trabalhando numa parceria muito linda, né? E daí quem quiser, né? A gente já tá contatando agora com alguns outros parceiros, pode entrar em contato comigo, né?
no meu telefone Isso, da empresa. depois vai estar também ali o teu Isso, Instagram, a gente vai colocar ali, meu Instagram, tudo pode certinho. entrar em contato Claro. também, né? E a gente vai estar conversando, né? Então a gente tem um processo de parceria. certo. Nós já fizemos o que é necessário, que o pão, ele, para você expor, né, em alguma loja, ele tem que ter toda a tabela nutricional. Então a gente já fez E todo tu esse organizou processo. tudo, Sim, né? já tem tudo já tudo certinho. dentro das normas da vigilância sanitária, né? Com a tabela nutricional, com data de validade, com os ingredientes, com tudo que é necessário, todas as informações necessárias para colocar em pontos de venda. Então, se quiser trabalhar, a gente está disposto a abrir novos parceiros. Perfeito, querida. Obrigada. Obrigada, Agora Gisele. nós vamos ter que brindar, né? Oh. Porque esse momento merece uma celebração com brinde. Obrigada, Poli. Obrigada. Continue nos acompanhando e para mais informações, acesse o nosso link, as nossas redes sociais, para mais conteúdos valorosos como esse. Até a próxima!